A paz do Senhor Jesus Cristo, amados irmãos. Queridos, nós vamos continuar com aquilo que nós estávamos falando sobre a impureza sexual. É um tema importante e relevante. Mateus capítulo 18, versículo 8 e 9. Portanto, se a tua mão ou teu pé te faz tropeçar, corta-o, lança fora de ti. Melhor é entrares na vida manco ou aleijado, do que tendo as duas mãos e os dois pés e seres lançado no fogo eterno. Se um de teus olhos te faz tropeçar, arranca-o, lança fora de ti. Melhor entrares na vida com um só dos teus olhos, do que tendo dois, seres lançado no inferno de fogo. Queridos, vamos tratar de um tema complexo e creio que Deus nos dará clareza. Aqui nós vemos que é um aspecto simbólico. Deus não está pedindo que você corte a sua mão, o seu pé ou arranque seus olhos. Mas as mãos falam de atitudes que devem ser renunciadas com sofrimento, porque a carne gosta. Os pés falam de não ir em lugares que a carne gosta, porque você sabe que lá há tentações. E arrancar os olhos significa decidir não ver, não observar aquilo que causa tentação. A tentação começa na mente, pensamentos impuros. É ali o melhor lugar de combater a tentação, é na mente. Porque depois que desce para o coração, aquilo vai criando e configurando um desejo forte e incontrolável. Um abismo chama outro abismo. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 6, versículo 16 e 18 assim, essas 6 coisas o Senhor odeia, o Senhor aborrece, abomina. A 7ª alma abomina o coração que maquina pensamentos viciosos, está vendo? A pessoa pode sair daqueles pensamentos, mas ela teima. Você sabe que você tem liberdade agora em Cristo de decidir sair dos pensamentos da carne e entrar nos pensamentos do Espírito. Se a pessoa teima, ela vai contaminando o templo do Espírito Santo. Ela vai entristecendo, extinguindo o Espírito. Vai expulsando o Espírito Santo, que é santo, daquele lugar que está escolhendo a imundícia sem arrependimento. É claro que o novo convertido ele tem muito de impureza e o Senhor não abandona se ele está reconhecendo, confessando aquilo como pecado, procurando renunciar. Deus tem misericórdia, como diz Provérbios 28:13. Ele ainda não abandonou totalmente, mas ele está confessando e dizendo, Senhor, me ajude e tal. Então ele está num processo, ele começou o processo. Então, através da fé e do sangue de Jesus, ele é perdoado. A pessoa ela pode sair pela graça, mas ela teima permanecer. A Bíblia diz assim, 2 Coríntios 4:2, antes rejeitamos, o que a Bíblia diz? Rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam. Então, nós rejeitamos aquilo que é vergonhoso os outros verem e saber, a gente esconde, não adianta esconder, não adianta fazer escondido. Aquilo que a gente tem vergonha, que Cristo não faria em público, aquilo que não é para a honra do Senhor, nós rejeitamos. E é claro que isso é possível pela graça, irmãos. Quando uma voz diz, isso é difícil, é impossível, porque isso é uma utopia, é o Satanás, porque a Bíblia é a verdade, irmãos. João 17:17 diz que a palavra de Deus é a verdade. Então quando uma pessoa vê aquilo como impossível, ela está ouvindo doutrina de demônios. Porque tudo é possível que crer. E é um processo. Deus vai te ajudar, tá bom? O Salmo 66:18 diz assim, se eu atender o pecado no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Salmo 66:18. Então o pecado bate na porta do nosso coração através de imagens, impressões, sensações, convites. São tentações. E se a pessoa aceitar aquilo no coração e não se arrepender, não se cobrir com o sangue, não confessar como pecado, ela vai orar, mas ela está contaminada, as vestes sujas. Ela não tem autoridade. O espírito imundo tem legalidade, brecha. Muito importante o coração puro para achar a Deus. E se nós confessarmos, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. É o que diz 1 João 9. Então a questão é respeitar a santidade de Deus, passo a passo até o fim. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A Bíblia diz assim em Efésios 5:11. Não comuniqueis, uma tradução como Revista Corrigida diz, não comuniqueis. Já a Almeida Revista Atualizada diz assim, não sejais cúmplices. A tradução contemporânea diz assim, não sejais participantes com as obras infrutíferas, ou seja, infrutuosas, sem fruto das trevas, mas antes condenai-as.
E aí você vai arrumar muitos inimigos gratuitos. Por quê? Você vai falar o que Deus pensa e chama de trevas, e as pessoas vão dizer: você está me julgando, você está me desprezando, você está me perseguindo. Não, estou apenas pregando a palavra de Deus. A Bíblia diz: não participe das obras das trevas. As pessoas que não têm o temor do Senhor, elas pensam que o corpo delas é delas. Então elas podem até te oferecer o corpo. E você não vai participar, você não vai se unir. Porque o sexo fora do casamento é obra das trevas. Entende? É tão simples assim como estou falando. Não participe das obras das trevas, antes condenai-a. Você não deve ser cúmplice, você não deve ser participante. Se a pessoa convida, se a pessoa quer, se a pessoa ela está inspirada pelo mal, você pertence a Cristo, irmãos. Forte isso, né? A Bíblia diz no Salmo 19, versículo 14: sejam agradáveis as palavras da minha boca e as meditações do meu coração perante a tua face. Quer dizer, Deus está nos contemplando 24 horas. Ele é a nossa plateia, amém, queridos? Então vamos nos arrepender, se cobrir com sangue, dizer: Deus, perdoa tudo aquilo que eu pensei, falei, fiz no passado. Deus está disposto a te perdoar. Ele diz que sejam agradáveis as palavras que eu falo e as meditações no escondido do meu coração. Ali onde ninguém está vendo, aqueles pensamentos secretos, sentimentos e desejos escondidos. Isso é coisa séria, irmãos. Isso contamina. Os maus pensamentos contaminam. E tem muita gente que por fora ele tem um desempenho extraordinário, mas por dentro ele está contaminado. E é ali que ele perde a batalha. O homem perde a batalha dentro. Saul primeiro ele perdeu a batalha dentro quando teve medo do gigante, depois que ele perdeu fora. Assim nós vemos que a palavra de Deus diz que nós devemos ter muito cuidado de sermos transparentes diante de Deus, reconhecer pecado como pecado e não brincar com o pecado. É o que está dizendo aqui, ó. Que sejam agradáveis os pensamentos secretos do meu coração. Tem gente que nem se importa com isso, vive como se Deus não existisse. Ah, ninguém viu, o pastor não viu, os irmãos não viram. Ei, mas Deus viu. Ei, mas o diabo viu. Deus quer te perdoar e o diabo quer te destruir. Então nós somos espetáculos a anjos e demônios. Isso é muito sério. Aqui diz: se o teu pé te faz tropeçar, corta. Queridos, Deus não interfere no livre-arbítrio. Não, ele não interfere. Mas quando você começa a se entregar a ele, ele administra. Tudo aquilo que se entrega na mão dele está sob a administração dele. E eu quero que você entenda que existe o mal menor. Vamos falar do mal menor? Deus, o nome dele é: eu sou o Senhor que te sara. Eu sou o Senhor que te sara. Ele quer sarar, ele não põe enfermidade em ninguém. Mas ele pode permitir. Para que a pessoa não se perca, aqui diz: se teus olhos te fazem pecar, corta. Eu me lembro de um rapaz que estava orando por ele. Ele estava com um grau bem avançado de AIDS. E ele estava começando a ser evangelizado. Mas ele não conseguia parar com a prática sexual. Sabe, amados, ele estava num estágio tão avançado que ele estava trabalhando na loja. E de repente começava a sair sangue pelo ânus. Escorria por toda a calça. Ele tinha que correr para casa, trocar de roupa. E ali as pessoas naquela época riam dele. É uma crueldade, sabe? A gente não deve desprezar ninguém, né, amados? E aí, ele não conseguia parar mesmo assim. Mesmo ele estando naquela situação, ele continuava na prática. Mas quando nós começamos a nos entregar ao Senhor, algumas coisas podem ser permitidas por Deus, até que a pessoa se converta de verdade. Eu lembro de um rapaz que estava orando por ele, e ele estava também com AIDS, né? E ele estava buscando o Senhor. De repente, por um período de fraqueza, ele estava meio em dúvida. E Deus o ama tanto, ele continuava se entregando a Deus. E por ele se entregar a Deus, Deus tinha liberdade de livrá-lo de um mal pior. Quem sabe ele ia voltar para o homossexualismo e ter uma AIDS ou uma recaída, ou ele iria morrer, ou ia ser assassinado. Deus conhece o nosso futuro, Deus já esteve lá. Deus não coloca enfermidade em ninguém, irmãos. Mas existe o mal menor. O mal menor significa que Deus pode permitir, por um período, algo menor para evitar algo pior. Sabe o que aconteceu? Esse jovem começou a aparecer umas verrugas no ânus dele. No reto, no ânus. Umas verrugas de HPV. Para que ele não conseguisse nem pensar em fazer sexo anal. Veja como Deus é bom.
Deus não coloca enfermidade em ninguém. O nome dele é Eu Sou o Senhor que te sara. Mas ele pode permitir algo por um tempo. Quando esse jovem buscou a Deus de todo o coração e se voltou a Deus e decidiu que não queria mais, as verrugas caíram, foram retiradas e não ficou mais nada. Me lembro de uma outra pessoa que ele vivia na prática do homossexualismo. Um rapaz muito bom, muito honesto, trabalhador. Gente boa ele. Enquanto ele estava ali na dele, no livre-arbítrio, Deus não interferiu jamais. Mas quando ele começou a pedir oração e se voltar para Deus, para valer, saiu uma... quando a veia dilata, uma hemorroidas tão grande no ânus dele, que ele nem podia pensar nisso. E ele foi se entregando à palavra. Ele foi buscando a Deus e nada aquela hemorroide sumir. Até que ele foi se fortalecendo, e aquilo pôde ser retirado. Então Deus não coloca enfermidade em ninguém. Mas Deus pode permitir um mal menor. Deus pode permitir, porque o primeiro tratamento de Deus, irmãos, é pela palavra, é pela doutrina que Deus santifica, não é pela doença, não. A primeira obra do Senhor é através da palavra, da oração. Você sabe que o filho, quanto mais rebelde, mais castigo, né? A vara é para a costa daquele que é teimoso. Então, Deus não tem prazer nenhum em afligir a criatura, mas às vezes, irmãos, Deus que esteve lá no futuro e sabe o pior que vai acontecer, ele pode permitir algo. Ele pode permitir que o jovem tenha uma alergia no seu órgão sexual, que não dói, que não queima, que é benigno. Bem na época que ele está orando, se entregando a Deus com seriedade, e Deus está discernindo, conhece o seu futuro, que ele vai pegar uma doença venérea, uma sífilis, uma gonorreia, uma AIDS, que ele vai morrer, que ele vai ter algum rapaz que vai ter ciúme da namorada e vai matá-lo, e Deus pode permitir por um tempo aquela alergia. É como diz ali, se teu olho te faz pecar, arranca. Se a tua mão te faz pecar, é melhor você entrar no céu sem aquela mão do que ir inteiro para o inferno. Esse é o mal menor. Deus não quer que ninguém passe necessidade, o nome dele, Eu Sou o Senhor que te prospera. Mas ele pode permitir um período de desemprego, onde a pessoa fica a pão e água por um tempo, para tratar com a soberba dela, que ela não quer se converter, não está ouvindo a palavra, não leva Deus a sério, fica ali em cima do muro, morno. Deus pode permitir, Deus não tem prazer nenhum nisso, irmãos. Esse é o último recurso do último, é o mal menor, você entende? Quanto mais duro é o coração, mais Deus precisa permitir o açoite das circunstâncias, para que essa pessoa por fim seja salva. Porque em primeiro lugar o que Deus quer é a salvação da tua alma. A tua alma é eterna. Isso para Deus vale mais do que tudo. Deus não tem prazer nenhum no sofrimento humano. Mas às vezes a pessoa não vai pela doutrina, ela tem que ir pela disciplina, pela vara. E muitas vezes o que acontece é: pastor, eu estou orando e isso não sai. Veja se Deus não está falando com você se voltar para ele todo o coração. Olha o que diz aqui em 1 Reis 8, versículo 38, diz assim: e quando alguém orar, vendo a chaga do seu coração, então perdoa e ouve. Aqui 1 Reis 8, 46 e 47 diz que todos nós pecamos, e que Deus fica indignado com isso. Mas se cair em si e reconhecer o seu pecado, ouve então, perdoa e age. Então muitas pessoas querem a ajuda de Deus, irmãos, mas não querem o perdão. Elas não sabem que a maldição sem causa não virá, né? Pessoa, ela tá ali brincando, morna, né? E ela me socorre, Deus, me abençoa, Deus, me dá vitória, Deus. Peraí, mas a tua alma é mais importante do que essa benção. Muitas vezes a pessoa, ela não entende a seriedade da eternidade da alma e como Deus valoriza mais a sua alma do que tudo. Não que Deus não quer dar bênção, mas às vezes ele protela a bênção para trabalhar no caráter. Às vezes Deus segura a bênção, porque se ele der, a pessoa vai se perder. Deus já teve no teu futuro, ele conhece. Às vezes Deus quer prosperar a pessoa, mas o camarada não está preparado ainda. Deus está preparando ele para a prosperidade. Às vezes a pessoa quer casar, mas ela não está preparada. Ela vai casar, ela vai fazer tudo errado e vai fazer a outra pessoa sofrer. E ela está orando. Se ela não estivesse orando, Deus deixa ela fazer o que ela quiser, o livre-arbítrio. Mas se ela está orando, Deus vai administrar. E às vezes Deus parece demorado, como diz Lucas 18:8. Mas não é que Deus é demorado, é que nós somos tardios às vezes em chegar no ponto onde estamos preparados para aquela bênção. E enquanto não estamos preparados, Deus não vai dar algo para te arrebentar, né?
Então, em 2 Crônicas 7,14, diz que se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, aí o Senhor perdoa e age. Muitas vezes, amados, o que nós estamos precisando de Deus é o perdão. E as pessoas nem cogitam isso, nem é pregado mais, né? Perdão, arrependimento genuíno, né? Conversão, abandono do pecado. As pessoas não pregam mais isso. Então as pessoas chegam diante de Deus e só querem aquilo que é temporal. Como diz Filipenses 3,19, aqueles que só buscam essas coisas dessa terra estão desviados, são inimigos da cruz de Cristo. Eles nem estão investindo na sua alma, na sua eternidade. A qualquer momento vai haver arrebatamento, a qualquer momento Jesus virá e a pessoa está ali, né? Preocupada com coisas que vão passar, né? E Deus está olhando para a alma, porque Deus não olha por fora, Deus olha o coração, a alma. E aí, muitas vezes, amado, Deus pode permitir. E como é que você sabe que é permissão de Deus, amados? Porque você não tem fé para expulsar aquilo. A tua fé funciona em todas as áreas. Todas as áreas. Mas naquilo, você ora, pede oração, aquilo não sai. É porque Deus está tratando a tua vida para você chegar no ponto de uma conversão genuína. Para Deus, mais importante é a tua conversão genuína e salvação eterna do que bênçãos temporais. Não que Ele nega bênçãos temporais. Não que Deus tem prazer em que não chegue a você aquilo que Jesus já deu na cruz do Calvário. Porque Deus já deu. Deus te deu a prosperidade, a saúde, a cura. Já te deu uma vida abundante. Mas isso vem a ti à medida em que você tem uma alma próspera. Você volta a Ele de todo o coração. Porque Deus não é inconsequente. Deus não vai encher você de bênção para você ganhar o mundo inteiro e perder sua alma. Se você estiver orando e dizendo: Senhor, meu coração é teu, Senhor, me ajuda a me converter. Se você for esse tipo de pessoa, pode ter certeza, Deus vai administrar. Agora, se você for uma pessoa carnal, a tua vida é tua, faz o que você quiser. Se é uma pessoa teimosa, uma pessoa, sabe assim, que nem uma mula desembestada, vai, né? Mas se você ama o Senhor, está procurando se entregar a Ele, você vai passar pelo funil como José, como Daniel, como Davi. Irmão, você vai passar pelo funil. Você vai passar pela prova do tempo. Você vai ser provado nas perseguições, nas tentações, nas provações. Tudo, como Paulo falou. Para quê? Para ter um caráter refinado, para ser um exemplo dos fiéis. Isso tem galardão lá no céu. Quanto mais refinado for o teu caráter aqui, mais você vai ganhar vidas e mais você vai honrar o Senhor. E mais galardão lá no céu. Um sofrimento agradável, Senhor. O sofrimento para a santificação. É claro que a santificação, irmão, pode ser pela doutrina, pode ser pela oração, um coração inclinado a Deus, como diz 1 Coríntios 11:32, aquilo que eu reconheço como pecado, eu não serei disciplinado naquilo. Mas em algumas áreas precisarei. A Bíblia diz que todos os que eles chamam, lá em Hebreus ele fala que precisam ser disciplinados. E que aquele que está sem disciplina, este não é filho. E eles, a disciplina não é agradável, não. Isso é Hebreus 12, do 8 até o 12, né? Ele fala que a disciplina não é agradável, não, mas que depois produz um fruto. Então Deus, Ele está disciplinando, irmãos, e nem sempre nosso coração está ali, né? Firme, se voltando a Deus. Às vezes a gente amorna, retrocede. Deus está vendo o perigo eterno da nossa alma. E já que nós estamos dizendo: Senhor, toma a minha vida, né? Nós estamos fazendo essa oração: Senhor, minha vida é tua, Senhor, não deixa eu me perder, não deixa eu perecer por falta de entendimento. Já que você está orando sério, na hora certa Deus vai intervir, amados. Pode ter certeza que Deus não vai deixar a tua alma perecer, porque você não está vendo, mas Ele está vendo. Você está ali, ó, como Jonas, né? Indo para o caminho contrário, ali teimando com Deus, e Deus está vendo. Deus fala: eu vou precisar tratar o camarada. Se o teu olho te faz pecar, arranca-o. Quantas pessoas, amados, que estão levando Deus a sério e dizem: pastor, mas eu estou passando uma luta nessa área, naquela. Parece que Deus não está me ouvindo. Não é que Deus não está ouvindo. Deus está vendo que tem uma coisa prioritária. Você precisa arrepender, se converter de verdade, né? Então eu quero me unir com você em oração. Talvez essa palavra não for muito agradável, não, hein? Talvez essa palavra possa ofender algumas pessoas, não foi minha intenção. Talvez essa palavra possa até deixar alguém irritado, não é minha intenção, amados. Eu amo a tua alma, por isso eu falo a verdade, né? Então eu quero me unir a você em oração. Mateus 18:18 diz que 2 se ligar na terra, está ligado no céu. E que não precisa ser mal menor, sabe? Que Deus não precisa de vara nas tuas costas, não. Mas melhor a varada aqui do que o inferno lá, né? Melhor ser disciplinado aqui do que depois perecer a alma inteira no inferno. Pai, ajuda esse meu irmão a aceitar a disciplina e se humilhar. Porque o Senhor quer abençoar tanto, mas em primeiro lugar,
O Senhor quer salvar a nossa alma, isso é prioridade constante, em nome de Jesus.